CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Aqui estamos mais uma vez para o estudo do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Saúdo com alegria os nossos irmãos aqui presentes, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Vamos fazer a leitura do Evangelho e depois a nossa prece. O capítulo a ser lido hoje é o de do capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ler o item Causas anteriores das aflições. E o item é o de número 7. Tantos sofrimentos devidos a causas anteriores, como os resultantes das faltas atuais, são, muitas vezes, a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá, a seu turno, ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta, ou fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos e etc. Assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência porque são consideradas apenas sobre o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Senhor Jesus, nos reunimos mais essa manhã de domingo para estudarmos, para aprendermos, para estarmos cientes das leis divinas, para lembrarmos de teus ensinamentos, Senhor, quando aqui estiveste, a fim de que possamos ir nos livrando de nossas imperfeições, para um dia estarmos possibilitados de viver em mundos mais felizes. Permita, Senhor Jesus,
mereçamos o amparo da espiritualidade amiga, que sempre nos sustenta, sempre vem para junto de nós quando quando estamos precisando da ajuda. Obrigada, Mestre, por mais um dia de estudo e pedimos licença a Ti, à espiritualidade amiga, ao Senhor Altivo Panfiro, nosso dirigente espiritual, e a Deus, acima de tudo, licença. Dê-nos licença, Senhor, para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então vamos continuar o estudo do livro do Cair Bar Schutel. E hoje nós vamos ver o capítulo denominado Explosão da Mediunidade. Eu sempre mostro aqui o livro que eu estou estudando. Quem tiver o livro em casa, é a página 344. Nesse capítulo, Caibá coloca bem no início uma passagem de Lucas, capítulo 11, versículos 21 e 22. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas, quando sobrevier outro mais valente do que ele e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Então, como vocês podem ver, o homem valente vai se proteger, vai proteger seus bens e tudo, até que surja alguém mais valente que ele, que esteja desejando repartir, né, todas as suas posses. Vamos ver o que Caibá tem a nos dizer a respeito desta passagem. Parece-nos chegado o tempo de o Espiritismo reivindicar os seus direitos alienados pelas seitas parasitárias que têm mantido a ignorância das massas e entravado o progresso da humanidade. Então, vocês vejam que aqui ele diz que já chegou o momento, né, do Espiritismo, da nossa doutrina, reivindicar, né, os seus direitos, que foram censurados, perseguidos por outras religiões. Como eu falei na aula passada, no estudo passado, o Caibá, ele me parece, e eu acho que a todos também, é uma pessoa, foi ou continua sendo, né, uma pessoa muito corajosa, porque ele ia de encontro a outras religiões, buscando livrar a doutrina dessas perseguições, dessas maledicências que sempre foram espalhadas a respeito da doutrina. Ele tinha grande amor pela doutrina espírita, ele se dedicou muitíssimo a essa doutrina. Ele, como eu já falei, ele fundou um jornal, O Clarim,
trazendo notícias da nossa doutrina. Ele publicou a Revista Internacional Espírita e outros trabalhos, né, que ele sempre dedicou sua vida toda a partir do momento que ele começou a seguir a doutrina espírita. Então ele tinha grande amor pela nossa doutrina e queria divulgar a doutrina, queria que muitos pudessem conhecer, porque, como nós sabemos, a nossa doutrina é uma doutrina libertadora, que nos traz os ensinamentos do Mestre de uma forma mais clara, porque as parábolas são difíceis de compreender, mas Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, o Evangelho, ele nos trouxe respostas que até então muitos não conseguiam alcançar. É óbvio que havia pessoas com mais capacidade e compreendiam as escrituras de uma forma mais elevada. Mas para as pessoas ignorantes, semi-analfabetas ou analfabetas, era difícil a compreensão. E a nossa doutrina só tem divulgado de uma forma clara as leis divinas. Nós não atacamos nenhuma outra religião, não temos preconceito algum com quem quer que seja, com qual seja a religião. Cada pessoa se sente bem na religião que escolhe. Mas Caibar, com grande amor pela doutrina, tinha ele escolheu esse caminho missionário, né, de divulgar a doutrina de uma forma bastante contundente. E aí ele continua: cremos que essa manifestação, mesmo em seus primórdios, será o grande acontecimento do século, assinalando uma nova etapa de progresso espiritual para os povos e nações. E qual é essa manifestação? É o Espiritismo reivindicar seus direitos, né? É o Espiritismo ser espalhado por todo o mundo, alcançar todos os povos, todos os credos. A explosão da mediunidade, assinalada nas Escrituras como grande fator das manifestações espíritas, não só entre crentes, mas entre descrentes, não deixará de realizar-se, e o tempo vem próximo, em que os religiosos de todas as religiões, católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ocultistas ou teosofistas, até mesmo judeus mais intransigentes, ver-se-ão forçados a procurar a verdade, que se lhes descortinará inteira. Então, o que ele diz? Que o trabalho da nossa doutrina é esse: é mostrar com clareza, com simplicidade, levando essas verdades de uma forma compreensível a todos que estão em outras religiões, e mesmo aqueles que não têm religião serão capazes de compreender. Jesus disse, na época em que esteve encarnado, que não podia dizer tudo, porque ninguém iria compreender. Não havia possibilidade.
Até mesmo os discípulos, aqueles que os seguiam por todos os recantos para aprender com ele, tinham suas dúvidas, não compreendiam certas lições e sempre buscavam o mestre para que ele vos explicasse. Então, Cairbar está dizendo que a explosão da mediunidade assinalada nas Escrituras, ele vai dizer, vai falar sobre isso aqui mais adiante, aquelas frases de Jesus em que ele disse, né, que seus filhos, suas filhas profetizarão. Nós vamos falar sobre isso. Então é isso, é a respeito disso que Cairbar está falando neste capítulo. Enquanto o homem valente, ele está aqui se referindo novamente a Lucas, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando sobrevém outro mais valente do que ele e o vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então a pessoa se achava muito segura com aquela armadura, mas o outro vem e retira a armadura e você se fragiliza. E você vê, você consegue compreender que aquela armadura estava te impedindo de ver o quão frágil você é. Esta doutrina, em seu cumprimento, realizará sem dúvida o mais alto desiderato espírita, solucionando a questão religiosa obscurecida pelos mercadores da fé e pelo menosprezo das gentes para com as coisas espirituais. O espiritismo até hoje ainda é atacado, né? Até hoje. Mas é uma coisa compreensível. Aquilo que o homem não compreende, ele não quer fazer um esforço. Ele logo rejeita, ele logo ataca. É uma forma até de se defender e de se proteger, mantendo aquele lugar em que ele está confortável. É natural. Nós fazemos isso. A mediunidade, que existe em estado latente em quase todas as criaturas humanas, terá a sua manifestação espontânea. E então, sobrevindo uma nova luz que tem sido vedada pela classe sacerdotal, a sociedade desenvolver-se-á pelos sentimentos afetivos e fraternais, de auxílio recíproco, que a comunicação do Espírito lhe facultará. Então ele diz que será, que nesse momento, quando a mediunidade se abrir a muitos, os espíritos poderão trazer novos ensinamentos, novas mensagens, e as pessoas não terão mais dúvida. Então, os sentimentos vão se modificar, né? Os egoístas verão que não tem sentido ser egoísta. O avaro vai perceber que aquele pensamento de guardar tudo, eu vou guardar isso, quando ele descortinar em sua mente, em seu entendimento, que a morte não existe e que ele pode partir para o plano espiritual
a qualquer momento, qualquer um de nós, ele vai perceber que guardar tudo aquilo será em vão. E aí as pessoas vão começar a pensar de forma diferente, vão começar a atribuir outros valores às coisas materiais. Porque a vida na matéria é passageira. Pode levar 10 anos, 1 ano, 80 anos, 90, 100. Muitos estão chegando a essa idade. Mas ela vai, em determinado momento, se extinguir e retornaremos à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O momento atual denuncia uma ação decisiva do alto para resolver o problema. Não dizemos da unificação das crenças, mas da unificação dos crentes. Olha o que ele está dizendo. Não significa que a nossa doutrina será a única, que vai ser a doutrina preferida, que as outras... Jamais, não é isso. É a unificação dos crentes. Todos serão capazes de compreender as verdades, os ensinamentos do Cristo, como Ele as ensinou, como Ele trouxe, e como os Espíritos trouxeram a nós e continuam trazendo através da mediunidade. Então, não dizemos da unificação das crenças, mas da unificação dos crentes sob as sólidas bases da verdadeira fraternidade. Aí eu acho que aqui a editora colocou uma observação, aqui as bases, sólidas bases da verdadeira fraternidade. Ele diz aqui, é o que atualmente se vem cumprindo. Isso foi no ano de 1976. Falamos, desiludidos, da unificação das crenças. Ele diz que não vai haver uma unificação das crenças, pois é impossível que os guardas fiéis da fé avoenga, presos como estão aos interesses do mundo, possam render-se mesmo à evidência da palavra viva. A resolução desse problema vital não está afeta ao homem, é obra do céu, e o céu, em todos os momentos difíceis da humanidade, tem feito sentir a sua ação, por vezes de modo violento, o que não é dado ao homem prever. Então nós estamos, essa situação será alcançada pela ação do alto, dos céus. Em todos os momentos difíceis, tem feito sentir a sua ação, por vezes de modo violento. Quantos sofrimentos o nosso mundo, as nossas sociedades, os nossos irmãos já passaram ao longo, desde que o planeta Terra começou a ser habitado. Quantas guerras, quantos hecatombes, maremotos, tsunamis, terremotos. Agora há pouco nós sofremos um grande terremoto que
segundo está sendo noticiado, suprimiu muitas vidas. Está aí na internet para quem quiser ver. É um terremoto que, na escala Richter, alcançou 7,7. Imagina, é muito, muito forte. Prédios inteiros desabaram. Estradas racharam, se abriram. E totalmente assim, inesperado, né? Atingiu parte do Vietnã, da China, mas o ponto realmente ali central, eu agora não me lembro o nome do lugar. Se alguém souber aí, pode nos lembrar. Então diz que, às vezes, de modo violento, as coisas acontecem nesse mundo porque esses sofrimentos, porque nós já sabemos, ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor, né? Não é assim com as crianças? A mãe explica, a criança está fazendo uma bobagem, a mãe conversa, ela tem acolhe aquela criança com amor, como Deus está sempre fazendo conosco. Mas existem momentos que a criança continua teimando, não quer saber. E aí é castigada, né? Fica sem a televisão, não pode sair, não vai poder comer o docinho que queria e fica muito triste com isso. Claro que isso é uma forma só para a gente ter uma ideia. E como nós, aqui na Terra, né, nosso povo não, a nossa civilização, a humanidade ainda teima em muitas coisas, ou está dormindo, ainda não despertou para todas essas verdades, ela vai precisar de um saculejo, né? E nós passamos por isso muitas e muitas vezes. E agora estamos no ápice, né, da transição planetária. Muitas coisas vão ocorrer para que despertemos. Muitos médiuns trarão mensagens da espiritualidade, né, para que estejamos atentos aos sinais. Não há dúvidas de que atravessamos um momento crítico. Em seu sermão profético, Jesus, após ter assinalado os pródromos. Pródromos é a introdução, os primeiros indícios da grande tribulação que precederia a sua vinda, lembra, com a parábola da figueira, o advento do reinado de Deus, que virá substituir o reinado sacerdotal, transformando por completo a face moral e espiritual do planeta. Então vocês vejam, mesmo naquela época, na época que Caibara escreveu esse livro, lá no início do século XX, ele já vem nos falando da grande tribulação e que Jesus já tinha falado sobre isso há mais de 2000 anos, né? E as pessoas sempre ficam, mas quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Já passamos por diversas tribulações. Provavelmente tudo indica que passaremos por outras, até que consigamos transformar nossas imperfeições, consigamos abandonar nossas imperfeições, para nos tornarmos pessoas que só desejam se melhorar, desejam o bem, construir a paciência, a tolerância, a abnegação, o amor, o verdadeiro amor, a fraternidade.
E ele continua: a explosão da mediunidade, cujos elementos já se fazem notar em todos os lares e ainda mais dentro das igrejas, repetimos, vai ser o acontecimento sensacional do século. A profecia de Joel, repetida por Pedro no cenáculo de Jerusalém, verá a sua ampla realização, pois diz o Senhor. E aí ele fala aqui do que Joel escreveu em seu livro e que ele trouxe ao povo da época. Joel é um profeta, a história dele está no Antigo Testamento. Ele é considerado um dos profetas, dos 12 profetas menores, né? Isso é uma explicação dada pela Bíblia. Então, muito antes de Jesus encarnar o nosso planeta, esses profetas já trouxeram diversas notícias, inclusive Isaías, se eu não me engano, Zacarias, também profetizaram com a vinda do Messias, do nosso Mestre, muito tempo antes de Jesus chegar ao nosso planeta. E Joel, aqui é o capítulo 2, versículo 28, ele disse, né, o dia do Senhor, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então foi isso que Joel profetizou. Claro que muitas outras coisas, mas Caibá chamou a atenção nesse capítulo a profecia de Joel, que foi repetida por Pedro. Pedro, o apóstolo que seguiu Jesus. Então eu tenho algumas notícias aqui. Joel era um profeta do Antigo Testamento, está lá no Antigo Testamento, autor do livro de Joel. É o segundo dos 12 profetas menores. Viveu em Jerusalém, acredita-se, entre 800 ou 400 anos antes do Cristo. Ninguém sabe exatamente quando foi que ele nasceu ou viveu, mas é mais ou menos isso aí. Aí ele profetizou sobre a destruição iminente e aconselhou o povo a reunir-se na casa do Senhor. Profetizou calamidades, adviriam aos iníquos dos últimos dias. Iníquos são aquelas pessoas cruéis, injustas, né, maldosas. Profetizou que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Não está funcionando? Obrigada, querida.
que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, sobre o dia do Senhor e a segunda vinda do Salvador. Deus chamou Joel para que desse a mensagem de advertência e arrependimento ao reino de Judá. Então, quando Cairbar se refere a Joel, é porque ele falou sobre... Ele explicou que Deus derramaria seu Espírito sobre a carne, sobre os seres encarnados, para que eles também profetizassem. Ele está falando sobre a mediunidade, que era uma palavra que não se usava na época. Depois, Cairbar diz que Pedro também repetiu essa profecia de Joel no cenáculo de Jerusalém. Aí eu fui buscar aqui. Está em Atos, capítulo 2, versículo 17. A pregação de Pedro, isso está no Novo Testamento, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro, em determinado dia lá, ele citou essa profecia de Joel. Você vê muitos séculos depois. E nós teremos também Kardec, na Gênese, no capítulo 17, ele também fala os milagres e as predições segundo o Espírito. Sinais precursores. Isso está antes do juízo final, da página do juízo final. Sinais precursores. E aí, no item 59, ele cita que Kardec trouxe para nós também essa profecia de Joel. E ele cita também Pedro. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso está no capítulo 17 da Gênese. Sinais precursores. O meu livro é antigo, está na página 396. É lá no final da Gênese, né? Aí ele cita a mesma coisa. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu Espírito sobre a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí Kardec nos diz, se considerarmos o estado atual do mundo físico, isso Kardec no século XIX escreveu para nós aqui na Gênese, uma explicação dele.
Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimento das massas, a decadência das ideias antigas que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega ao seu tempo. Se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e perscrutando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando. Ele disse presentemente, ou seja, lá no século XIX já era possível notar, para vocês verem que essa fase da transição já acontece há muito, muito tempo. Não começou ontem não, tá, gente? Donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados e que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Como vimos no capítulo 1, número 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado em os Atos dos Apóstolos. Kardec está dizendo que o que ele está afirmando está anunciado lá nos Atos dos Apóstolos e em Joel, que Joel profetizou no Antigo Testamento. Nos últimos tempos, aí ele repete, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. A gente vê o advento da mediunidade em todas as religiões. Isso não está restrito à nossa doutrina. Nós vemos isso acontecer entre freiras, padres católicos, pastores das igrejas protestantes, pastores, nas religiões, na Umbanda, né, entre os muçulmanos. Isso está assim, já se desenvolveu, já vem crescendo muitíssimo. É óbvio que existem aqueles que usam, né, fingem estar mediunizados, trazendo informações. A gente sabe que existem as mentiras, essas coisas, mas isso sempre houve. Mas o que o Kardec está nos dizendo aqui na Gênese é que isso já estava, na época dele, no século XIX, final do século XIX, acontecendo. E era notório. E ele repete aqui, nos últimos tempos, repete o que está lá em Os Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é derramar sobre a carne? Aqueles que estão encarnados fariam comunicação, intermediariam os espíritos do plano, que estão no plano espiritual. A espiritualidade viria trazer
elucidações, entendimentos a todos, mensagens de amor, de esperança, mensagens para que nós ficássemos atentos, para que nós nos voltássemos ao Senhor, ao nosso Mestre, ao estudo de seus ensinamentos. É isso que Kardec nos diz aqui, já aqui no finalzinho da Gênese. E ele ainda diz: é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades. Vamos lembrar que quando Kardec começou a trabalhar na construção, né, em trazer para nós, na codificação, me desculpem, esqueci essa palavra, obrigado quem enviou para mim mentalmente, na codificação da nossa doutrina, ele se utilizou de médiuns, e nós sabemos das irmãs, né, daquelas meninas que trabalharam junto a Kardec. Elas tinham uma mediunidade muito importante, eram meninas, adolescentes, uma adolescente e outra pré-adolescente, eu acho. Então ele diz aqui que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições, a predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. É óbvio, né? Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da sua regeneração. Kardec colocou isso lá na Gênese, há quase 2 séculos. E ele diz, ou seja, estamos vivendo a transição, não sabemos quanto tempo ela ocorrerá, mas caminhamos para a regeneração, não é o fim do mundo. O mundo não se acabará. Devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. O fim do mundo moral que chega a seu termo. De que moralidade ele está falando? Essa moralidade baixa, desequilibrada, que o ser humano construiu, porque a moralidade é construída por nós, com o nosso aprendizado, com o estudo, com tudo que nós aprendemos, nós vamos modificando nossa moralidade. A princípio, através de nossos pais, através de nossos mestres na escola, nossos amigos, colegas, parentes. Então, a moralidade, assim, o elevar de nossa moralidade depende de nós. Deus poderia criar seres perfeitos? Poderia. Mas e qual é a vantagem? Né? O que isso... Não tem muito sentido. Aliás, não tem sentido nenhum. Deus estaria no mundo perfeito, um universo perfeito. Deus nos criou simples e ignorantes. E daí nós demos os nossos passos com o livre-arbítrio que recebemos. E é através do nosso livre-arbítrio
que nós vamos nos transformar moralmente. Intelectualmente é mais fácil, é estudo. Precisamos do intelecto? Sim, precisamos estudar. É importantíssimo estudar. Vocês devem lembrar que a época que Jesus aqui esteve em nosso planeta, a maioria daquele povo que estava junto dele era analfabeto, não sabia ler, não sabia nada, sabia o trabalho braçal. Alguns sabiam ler. Mesmo os apóstolos tinham suas dificuldades intelectuais. Eram pessoas pobres, humildes. Então, o intelecto auxilia o desenvolvimento da moral. Porque você começa a conhecer as coisas e você faz a sua escolha. Eu vou agir assim porque eu quero me dar bem. Não, eu agirei assim porque eu quero ser correto. Então ele diz aqui no finalzinho desse item aqui que eu estou lendo, bem antes do juízo final, lá no meu livro, na página 396, 97, né? Então, ora visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época da sua regeneração, e devemos entender aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos do mundo moral que chega ao seu termo. É preciso que nós modifiquemos, abandonemos nossas perfeições. É isso que Kardec nos colocou aqui na Gênese, em todos os livros da codificação, isso está muito claro, e é o que Caibar Schutner colocou nesse capítulo. Essa é a importância desse capítulo. Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham gostado. Quem tiver o livro, dê uma lida em casa, que talvez fique até mais fácil. Ele até coloca uma observação aqui. Ele coloca aqui a importância, nisso tudo que ele, desse item, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, na Gênesis, ele diz que é importante ler também o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Como eu disse, né? Muitos não são falsos, mas existem precisamos ficar atentos. Então já deu a nossa hora. Elevemos nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, sempre com muita gratidão aos teus ensinamentos, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, aprender sempre para que possamos ter ferramentas de entendimento a fim de nos comprometermos com o trabalho na caridade, no amor que tu vieste nos ensinar. Que possamos, Senhor, aprender mais e junto nos melhorarmos, abandonando nossos defeitos. O homem velho, para que sejamos capazes de aqui estarmos no advento da regeneração de nosso planeta.
Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, irmãos queridos, mentores dessa casa, benfeitores celestiais. Obrigada, mestre querido. Obrigada, Senhor, meu Pai, nosso Deus celestial. Pedimos licença a Ti, Senhor, para darmos por encerrado o estudo em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Muito obrigada e graças a Deus.